Havia um homem que sonhava em iluminar o mundo com energia gratuita e sem fio. Um gênio que desafiou as convenções da ciência do seu tempo. Este é Nikola Tesla, o visionário cujas invenções e ideias revolucionárias moldaram o século XX e continuam a influenciar nossa vida moderna. Ele foi o mestre dos raios, o verdadeiro mago da eletricidade. Parece demais? Este Psinecast eu vou mostrar para você que não é demais quando falamos de Nikola Tesla, porque neste Psinecast nós vamos tratar das 9 lições da autobiografia do Nikola Tesla, pela editora Auster. São lições aí para ajudar você a ter mais genialidade, inventividade, melhorar a sua imaginação, desenvolver o seu raciocínio criativo, crítico, ter mais foco. Assista ou escute este Psinecast até o final para aprender cada uma dessas lições de um dos maiores gênios de todos os tempos que existiu na humanidade. Prepare-se para mergulhar na vida fascinante e por vezes misteriosa de Nikola Tesla, um homem que de certa forma previu o futuro que vivemos hoje. Este é o Psinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas. Antes de tudo, lembre-se já de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. O livro que nós estamos usando hoje é A Autobiografia de Nikola Tesla, da editora Auster. Lembrando que na descrição desse episódio de Psinecast você tem os links pela editora Amazon, também tem meu cupom de desconto para você comprar este livro pagando menos na editora Auster. É só ver na descrição, comprando pelos nossos links e usando nossos cupons, você ajuda a manter o nosso projeto aqui. Muito obrigado. Quem foi Nikola Tesla? Vamos começar com isso. Nikola Tesla foi um inventor, engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico sérvio, mais conhecido por suas contribuições ao projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada. Ele criou 2 sistemas, o motor de indução e a corrente alternada. Tantas essas invenções do Tesla são utilizadas amplamente até hoje para manter o nosso sistema elétrico. Nikola Tesla, na verdade, criou sistemas que estavam muito à frente do seu tempo, e ele se tornou muito famoso por isso. Quando ele foi também assistente do Thomas Edison e trabalhou junto com ele e acabou ajudando a construir esse sistema que nós temos hoje de eletricidade, a maneira como nós distribuímos a eletricidade, inclusive como geramos a eletricidade hoje em dia. Então ele está por trás de muitas dessas coisas aqui e nós vamos descobrir aqui, neste Psinecast, como que funciona a mente do Nikola Tesla, porque muitas das suas criações vieram simplesmente da sua imaginação, o que é muito interessante. Apesar do Nikola Tesla ser esse gênio, ele também teve grandes vieses. Por exemplo, ele acabou se tornando viciado em jogo, que levou ele a uma decadência no final da sua vida, mas ele sempre muito ciente também desses seus defeitos, mas que infelizmente não conseguiu aí evitar de alguma certa forma. Mas nós vamos focalizar aqui não nos defeitos do Nikola Tesla, mas na sua capacidade de inventividade, de criatividade. Nós vamos descobrir por trás da mente do Tesla como que ele criou essas invenções, como ele se tornou o que ele é. E como você, através dessas lições aqui, pode aplicar isso no seu dia a dia para se tornar uma pessoa mais criativa, mais inventiva e que vai ser muito útil no seu dia a dia. A primeira lição do Nikola Tesla é você treinar a sua mente. Olha o que ele diz. Consistia em variados tipos de exercícios. Isso ele falando da mente dele. Por exemplo, adivinhar o que a outra pessoa estava pensando, perceber os efeitos de determinada forma ou expressão, repetir frases longas ou fazer cálculos de cabeça. Essa rotina de treinos servia para o desenvolver-se o senso crítico e foi, sem dúvida, muito benéfica para mim. O que Nikola Tesla fazia na infância dele? E ele falou bastante nesse livro aqui dele, na autobiografia. O que ele usava na infância dele era muita capacidade de foco, muita capacidade de prestar atenção nas pessoas. Lembre-se, nós estamos falando de um mundo que não tinha televisão, não tinha internet, celulares que muitas vezes sugam a nossa atenção no dia a dia. Então ele precisava ocupar a mente dele. E ele ocupava a mente dele como? Treinando-a. Usando a mente dele, por exemplo, para decorar frases longas. Então ele pegava um livro qualquer e tentava decorar aquele livro. Tanto que o Nikola Tesla, durante toda a sua autobiografia, deixa muito claro que ele decorou alguns livros inteiros. Ele fez questão disso, dado o treino de mente que ele levava muito a sério. Fazia cálculos de cabeça,
Eu sei que hoje em dia, numa época em que nós vivemos, com tanta tecnologia digital, tanta tecnologia disponível, algumas pessoas falam, poxa, mas é necessário eu fazer raciocínios de cabeça, cálculos mentais? Tenho calculadora, eu tenho tanta coisa, eu posso usar a minha mente para outras coisas. De fato, ninguém vai precisar que você faça cálculos de cabeça. Só que o que o Nikola Tesla estava fazendo? Eu acho que isso é uma grande sacada dele. Ele estava treinando a sua mente. Não significa que ele iria executar cálculos mentais. Hoje isso acaba sendo uma habilidade mais circense do que uma habilidade realmente útil. Mas ao treinar a mente dele para fazer cálculos mentais, ele treinava a capacidade de foco interno, foco mental. Se concentrar em um pensamento. A capacidade de você lembrar de uma frase inteira para falar ou trechos inteiros de um livro treinava a sua memória. A capacidade de tentar adivinhar o que a outra pessoa estava pensando é uma capacidade de lógica. Eu não estou falando aqui de um tipo de superpoder esotérico. Nós estamos falando aqui do Nikola Tesla, um homem bem racional, apesar de ter as suas crenças espiritualistas, mas ele muito racional e tentando adivinhar o que as outras pessoas pensavam. Ou seja, ele viveu muito no plano da sua própria mente. Durante toda a infância dele, nesse livro aqui, ele descreve muito isso. Como que foi a sua infância? Como que ele fazia para se divertir? Contou até de detalhes interessantes, de situações em que ele conseguiu até se salvar por uma questão de usar a mente dele na hora certa. Isso tudo por quê? Porque ele estava constantemente treinando ela. Eu acho que nós temos que pegar essa lição do Tesla e pensar o quanto hoje nós somos dependentes de dispositivos. Mais uma vez, eu não quero dizer aqui que esses dispositivos eletrônicos digitais sejam ruins. Eu mesmo adoro todos. Mas o quanto nós estamos deixando de tempo suficiente para treinar a nossa mente, para alimentar a nossa mente de coisas boas, para usar a nossa mente a nosso favor. Inclusive, nesses próprios diálogos internos que surgem na nossa mente o tempo inteiro. Muitas vezes nós somos bombardeados por dúvidas, medos, coisas que surgem. Vamos dar um exemplo. Quando eu comecei a gravar esse Cinecast agora, por exemplo, tinha que fazer outras coisas. Na minha mente ia ver, não vou fazer isso não, larga a mão disso. São conversas internas que eu tenho que aprender a silenciá-las para fazer o meu trabalho. E olha que eu já tenho um hábito de trabalho. Imagine você não ter esse hábito, você ser dominado por hábitos ruins. Treinar a mente é observar onde eu posso colocar a minha mente em ação. E aqui vamos a alguns exemplos. Eu gosto dos cálculos mentais. Me lembro muito de uma estudante que eu atendi, estava estudando para uma faculdade de medicina. Ela falou, poxa, professor, eu tenho demorado muito para fazer os meus cálculos e tal. Eu falei, por que você não procura um curso de cálculos mentais? Tem vários aqui no YouTube, pode procurar depois. O que ele vai ajudar você? A ter uma certa agilidade. Mas eu acho legal esses cálculos mentais para treinar a mente. Sabe? Para você criar uma habilidade nova. Que pode ser até legal para você mostrar para os seus amigos, as suas amigas depois. Mas é muito mais interessante você ter essa capacidade de foco. Eu acho que outro exercício que pode ser muito interessante também é o xadrez. Tenho acompanhado alguns enxadristas no YouTube e percebido a capacidade de foco deles em determinada jogada. É muito importante você aprender a manter e sustentar o seu foco em determinada atividade. Porque é isso que vai garantir para você com que você tenha criatividade, raciocínio, foco e mais efetividade na hora de pensar, na hora de falar, na hora de se expressar. Por quê? Porque se você treina a sua mente, você tem agilidade mental. Então começa com isso. Começa pegando a sua rotina e pensando onde eu posso aplicar isso. Onde eu posso usar mais a minha mente. Onde eu posso deixar a minha mente mais fortalecida. E você pode fazer como o próprio Tesla. Pegue alguns livros, né? Pegue, por exemplo, aqui a autobiografia do Nikola Tesla. Decore alguns trechos para você ter guardado na sua mente, na sua memória. Pegue e faça cálculos mentais. Use alguns jogos que auxiliam bastante nesse processo de agilidade mental e de treino mental também. A segunda lição do Nikola Tesla, que tem muito a ver com a primeira lição, é treinar a imaginação também. Olha o que ele diz. Para minha satisfação, eu percebi que conseguia visualizar as coisas com enorme facilidade.
Não precisava de modelos, desenhos ou experimentos. Era capaz de imaginá-las todas como se fossem reais. Isso aqui é uma característica única do Nikola Tesla. Eu acho fenomenal quando ele fala isso. A capacidade que ele tinha de, através da imaginação dele, planejar e criar os objetos e ter controle desses objetos. Eu já falei em Psinecasts anteriores que a nossa imaginação ela é muito fluida. Às vezes nós fazemos treinos mentais com a imaginação e percebemos o quanto é difícil. Vamos dar um exemplo para você. Se você estiver agora me escutando aí, puder não se concentrar em outras coisas, feche um pouquinho os seus olhos e eu quero que você se imagine um círculo. Qualquer círculo que você quiser. Eu quero que surja agora na sua imaginação um círculo. Eu quero que você apenas olhe para esse círculo sem pensar em mais nada. Fique observando este círculo. Você vai perceber o seguinte, que o círculo vai começar a virar, a se transformar, vai surgir outros objetos. Você não consegue sustentar uma imagem mental com os olhos fechados, usando a sua imaginação. A maioria das pessoas não consegue. A imaginação ela começa a sofrer interferências. Às vezes você coloca uma imagem, igual eu falei do círculo, começam a surgir outras coisas. Você começa a pensar em outras coisas. Nikola Tesla não tinha isso. Então, quando eu dei o exemplo para você do círculo, para ele mantinha aquele círculo como se eu tivesse desenhado em uma folha de papel. Isso é muito importante, por quê? Porque, de acordo com o Tesla, os motores que ele inventou, ele usava apenas a imaginação, não fez desenhos desses motores. Ele usava a sua imaginação e colocava o motor para trabalhar apenas usando a sua imaginação. E quando o motor estivesse perfeito, ele verificava como que o motor funcionava, como que cada parte funcionava. Uma vez que estivesse perfeito, ele ia para a prática. Aí ele realmente fazia o motor e verificava se tudo aquilo que ele imaginou realmente estava de acordo e na maioria das vezes estava muito de acordo com o que ele imaginou. É uma capacidade de imaginação fantástica. Lógico, agora se você pensar, poxa, mas como que o Tesla fez isso? Ele é um gênio? Ele nasceu assim? Através da autobiografia dele, nós percebemos que não. Olha só que interessante. O que eu falei para você na lição anterior que ele fazia na infância? Treinava sua mente. Ele sistematicamente treinou a sua mente. Então, para ele, era mais fácil também usar a sua própria imaginação. Mais para frente, o próprio Tesla vai falar que ele não gostava muito das disciplinas de desenho. E para ele não tinha utilidade. Se ele era capaz de, através da própria imaginação, de uma maneira muito mais rápida, pensar nos seus motores e nas suas invenções, para que ele usa papel? Hoje, se você pega, por exemplo, um projetista, um designer, é muito importante ele ter o desenho, seja num software digital, seja no papel, porque aí ele consegue visualizar. É um dos elementos básicos da criatividade que muitos desses profissionais utilizam. Nikola Tesla não precisava disso. É lógico, nós estamos falando aqui, pessoal, de um treino constante e de muitos anos. Ele não se forjou rapidamente. Não é uma capacidade que simplesmente surgiu do nada. Eu acho que é um treino interessante, talvez não que nós vamos, né? Ou pode ser que alguém consiga, mas não que nós vamos conseguir ser como Tesla. Mas eu acho que é legal a gente treinar a nossa imaginação a ponto de ter um maior controle dela. Até para que eu possa imaginar situações, ter uma boa noção de causa e efeito, que muitas pessoas não têm, tem muita dificuldade com isso, com a questão da lógica, né? Se eu faço tal coisa, gera tal efeito. Isso tudo através da imaginação. Essas duas primeiras lições deixam muito claro o quanto é importante você alimentar a sua mente, alimentar o seu eu interior, não ficar tão dependente de dispositivos externos. Porque o que nós fazemos muitas vezes hoje? Nós ficamos dependentes de dispositivos externos, um computador, um celular, etc., qualquer outro dispositivo. Nós não colocamos isso na nossa mente, na nossa imaginação. E aí você se depara, por exemplo, com situações no seu trabalho onde você precisa ser criativo. Se você alimenta bem a sua mente, essa criatividade aflora. Mais um exercício para nós colocarmos aqui, né? Um exercício de imaginação. Aprender a colocar formas. Pode ser esse exercício simples que nós tentamos fazer aqui no Psinecast. Imaginar uma forma e sustentar essa forma na sua imaginação. O quanto você consegue. Esse exercício simples você pode fazer todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, quando você quiser, e só manter isso. Mantenha isso na sua imaginação. Um círculo. O que você quiser, mantenha o círculo. Depois que você mantiver o círculo, você pode
deixar o círculo ali 3D, virá-lo para o lado, começar a controlar ele. Eu acho que um primeiro exercício é apenas pense no círculo. Depois você tente controlar este círculo apenas com a sua imaginação. E esse exercício é mais difícil. Eu já tentei fazer esses exercícios, volta e meia eu tento fazer novamente, preciso ser mais efetivo nesse tipo de exercício, mas eles ajudam você a ter mais foco e calma. Por quê? Porque é um exercício que, junto, você também está treinando um processo meditativo, um controle maior do seu eu interior, um controle maior de si mesmo. Isso vai ajudar você a reduzir também o seu estresse. Vale a pena esse exercício. A terceira lição do Nikola Tesla tem a ver com o seu próprio método de trabalho, que era único. Olha o que o Tesla diz aqui, ó. O meu método de trabalho é diferente. Não me apresso em começar logo o trabalho. Quando tenho uma ideia, primeiro a desenvolvo em minha imaginação. Modifico a criação, faço-lhe melhorias, aprimoro um invento na minha mente. Isso aqui é uma lição que para algumas pessoas é bem difícil. Porque para algumas pessoas é importante ir direto para a prática, não começar com a imaginação. Então o Tesla deixa muito claro que a parte de projetar para ele é muito importante. E ele deixava um processo da imaginação agindo por longo tempo, até que ele não tivesse tanto problema na hora de executar. A ideia do Tesla é, se eu projeto muito bem, e se isso está muito claro na minha imaginação, eu não vou perder tanto tempo, logo serei mais produtivo quando produzir esse motor, essa invenção que eu estou pensando. Eu ganho tempo, sou eficiente e não gasto recursos. Se você for pensar na sua imaginação, não é recursos físicos sendo gastos. Você não vai gastar um metal, um plástico ou algo para construir e ver que não deu certo. Era nisso que ele pensava. Se você pensar num mundo que o Tesla vivia, que é um mundo mais escasso que o nosso, em termos de materiais e disponibilidade de dispositivos, para ele era muito importante já ter o projeto pronto antes de começar a produzir o motor, porque ele não podia errar com tanta facilidade. Hoje, nós temos uma abundância de recursos. Se uma pessoa quiser inventar alguma coisa, ela pode comprar, seja na internet, qualquer lugar, tem muito mais facilidade. Talvez não tenha tudo, mas tem mais facilidade de comprar. Podemos comprar do mundo inteiro, o que facilitaria, dependendo do quanto você dispõe também de recursos aí, em termos de dinheiro, para poder comprar as coisas. Mas para ele era muito mais importante projetar. Eu acho que talvez a gente não seja como o Tesla, que use apenas a imaginação, mas acho que esse processo dele é interessante para não gastar, para não errar. Não que errar seja ruim. Só que a gente tem uma mentalidade muito de tentativa e erro que eu acho legal, eu acho uma mentalidade interessante, uma mentalidade prática, para não ficar apenas projetando. Mas se você é uma pessoa que consegue projetar e entrar em ação, não sendo aquela pessoa que só fica no projeto, porque tem essas pessoas também, Se você consegue projetar e entrar em ação, esse é um método mais eficiente e eficaz. Você vai errar menos, gasta menos recursos e consegue produzir com mais qualidade. Então fazer um bom projeto é pensar muito nessas situações de causa e efeito. Talvez desenhando mesmo. Você pode desenhar aquilo que você vai fazer ou raciocinar melhor com papel. Eu gosto muito de usar papel. Não sou como o Tesla, que usa muita imaginação, mas eu uso muito o papel como recurso, como ferramenta. E é para isso que serve mesmo. Então se eu tenho um projeto novo que eu vou fazer, seja uma aula, alguma coisa, eu vou rascunhar primeiro esse projeto, pensar nos pormenores, imaginar quais são as dúvidas dos alunos. Esse Psinecast mesmo, que eu estou gravando aqui, é um script dele. Foi rascunhado esse script. Foi elencado ali aquilo que pode surgir como dúvida, para deixar mais claro. Ainda há muitos erros aqui, como eu disse. Nós temos um mundo que permite com que eu erre e faça melhor na próxima. Só que o ideal mesmo era mais tempo de planejamento para executar melhor. Essa é uma ideia muito controversa. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora fale, professor Piscina, isso aí não funciona no mundo atual. Aqui a gente vai errando, vai acertando e do jeito que vai indo. O feito é melhor que o perfeito, como dizem, Mas esse não é o método do Tesla. O método do Tesla é perfeito na imaginação, perfeito na criação. E aí ele vai embora. Ele consegue executar. Vale a pena aqui, até como método de comparação, você ouvir o Psinecast da biografia do Leonardo da Vinci, que nós temos aqui. Porque o Leonardo da Vinci,
ele executava, lógico, ele treinava, ele executava as suas obras, mas ele ia melhorando elas constantemente, até atingir aquele método perfeito que ele queria. Então, por isso que muitas vezes ele demorava muito para entregar uma obra, porque ele queria que se tornasse perfeito e ele não entregava o negócio. E é legal a gente contrastar essa visão desses dois grandes homens, em épocas diferentes da história, mas com métodos diferentes de trabalho, até para você começar a analisar a forma como você trabalha, como que você age no seu dia a dia. O que é melhor para você? Pensar em projetos, projetar mais, deixar o projeto melhor num papel para depois executar, ou você não consegue, você tem que já começar a agir e vai por tentativa e erro. Vai depender também dos recursos que você possui. É importante ter isso claro. Tem muitas pessoas que não fazem esse pensamento prévio dos projetos que vão realizar e acaba falhando. A falha vem de um mau planejamento também. A pessoa gasta recurso que não tem, a pessoa erra onde não poderia errar, a pessoa desiste no meio do processo e tudo isso acontece. Mas vale aqui o exemplo deste método de trabalho do Nikola Tesla. Outra lição do Nikola Tesla, importante na sua autobiografia, é gostar dos desafios. Olha o que ele diz aqui. Assim, não só preservei a minha vida, mas passei a sentir enorme satisfação naquilo que a maioria das pessoas considera como sendo privação ou sacrifício. Ele gosta de desafio. O Tesla gostava de se colocar em situações de privação ou sacrifício. É uma mentalidade complicada essa, que algumas pessoas fogem de todas as formas. Mas o que ele queria? Ele queria, se aquilo era muito difícil, ele se dedicava naquilo. E aqui ele vai dar um exemplo muito interessante que ele colocou como desafio pessoal terminar todos os livros que ele começava a ler. Todos os objetivos e metas que ele colocou. E se eu não me engano, na autobiografia dele, ele fala que ele queria ler todos os livros do Voltaire. Só que o que acontece? Eram muitos livros. Ele mesmo fala, nossa, eu nunca deveria ter colocado esse desafio, mas eu fui até o final. Olha que mentalidade interessante. Ele já não aguentava mais, ele já estava de saco cheio, mas ele colocou um desafio para si mesmo. Terminar todas as obras do Voltaire. E ele conseguiu. No final tem a satisfação. No final ele falou, nunca mais vou fazer isso. Mas ele terminou, ele concretizou. Muitas vezes nós deixamos os desafios pessoais de lado. Nós não cumprimos a palavra que nós temos com nós mesmos. E o que ele está colocando aqui é gostar dos desafios, gostar do sacrifício, gostar da privação. Vale a pena aqui a leitura do livro do David Goggins, a leitura do livro Nada Pode Me Ferir. Eu acho que já tem o Psinecast, ou eu ainda não fiz o Psinecast do Nada Pode Me Ferir, mas vale a pena, tem um pouco a ver com essa mentalidade aqui. Lógico, David Goggins mais na questão física, da disciplina física, e aqui o Tesla na disciplina mental. Disciplina mental. Gostar dos desafios. Eu acabei de falar recentemente, nas lições anteriores, de fazer cálculos mentais. Quantas pessoas, ao eu falar isso, já não falam, não, larga a mão, que preguiça. A minha cabeça está até doendo, professor. É isso que é o grande problema. Nós nos acostumamos a hábitos ruins. Esses hábitos ruins fazem com que nossa mentalidade seja fraca. Façam com que a nossa mente seja fraca. Façam com que nós não aceitamos os desafios. E quando nos deparamos com situações onde precisamos de tenacidade mental, nós não conseguimos. Por quê? Porque não estamos constantemente treinando. Se desafiar é colocar aquilo para si mesmo, que hoje para você é muito difícil. Talvez para você ler a autobiografia do Nikola Tesla, que eu estou mostrando aqui no vídeo, para quem está acompanhando comigo no vídeo, para quem está ouvindo a autobiografia do Nikola Tesla da editora Auster, seja um desafio. Esse é um livrinho fino, curto, ele tem aqui aproximadamente 79 páginas. Para alguém que está iniciando a leitura, fala, puxa, isso aqui para mim é um grande desafio. Então, é uma boa para você começar agora. Para outros, não. Para outros, fala, professor, eu estou acostumado a ler livros calhamaços de 400, 500 páginas. Então, talvez você coloque um desafio maior, mas se desafiar constantemente. É isso que faz com que você melhore. Se desafiar constantemente. Vou dar um exemplo para você. Eu toco violão, já falei em algumas redes sociais. Eu peguei o básico. Até hoje eu sei o básico.
Eu não me desenvolvi no violão. Não me desenvolvi. Por quê? Porque eu não fui além daquilo que eu já sabia fazer. Então, eu fui me dedicar a uma parte para poder ter uma maior agilidade na minha mão esquerda, fazer as notas, entender quais são as notas, ler uma cifra. Como eu só leio cifra, não leio partitura. Entender uma cifra, ter uma agilidade na mão direita, um toque, um dedilhado, tudo aquela coisa para mim foi suficiente, parei. Pronto, acabou. O desafio fechou ali. Tô mantendo por quê? Porque eu toco, então eu consigo manter algumas coisas. Outras até perdi, algumas habilidades até perdi. Porque algumas coisas que você não melhora, você perde. Então, nesse meio tempo, eu poderia ter melhorado muito mais se eu colocasse mais desafio. Mas o que faz com que eu não consiga fazer isso? Preguiça. Não vi objetivo, não vi necessidade, simplesmente parei. É isso que você tem que observar. Quais são as habilidades que você quer melhorar? Agora eu vou dar um outro exemplo para você. O Psinecast. Se você escutar o primeiro Psinecast e escutar esse aqui, você vai ver uma diferença muito grande na minha oratória. Na forma como eu me expresso. No começo, as pessoas falavam, poxa, professor, você enrola demais. Você dá muita volta. Você é prolixo. E aí eu fui pegando aquilo. Eu falei, poxa, se é o meu trabalho, eu preciso ser mais assertivo na minha fala. Eu preciso falar com mais clareza. Tanto que algumas pessoas escutam os Psinecasts novos e não gostam dos anteriores. Porque a forma como eu falava, enrolava ou coisa do tipo. Mas o que eu estou fazendo? Melhorando. Quando sair esse Psinecast, dependendo dos comentários, eu assisto agora os meus vídeos. Era uma coisa que eu não fazia antes. Eu falei, cara, se eu quero melhorar, eu preciso assistir os meus vídeos. Então, a partir disso, eu vejo... É uma coisa que eu não quero fazer. É uma coisa que eu falo, eu não quero fazer. Vai dar trabalho, só quero gravar e pronto, seja o que Deus quiser. Não, eu quero melhorar. Eu quero fazer o melhor. Eu quero produzir aqui um conteúdo que você escute bem. Que você fala, poxa, professor, estou escutando bem, coloquei meu fone, o áudio tá legal, a coisa tá saindo bacana, estou gostando mais desse formato, porque é o que eu quero fazer, é o meu trabalho. Então eu me preocupo com isso. Se eu me preocupo com isso, eu quero melhorar. Constantemente. Treinando, estudando, fazendo a minha parte. Me colocando em situações em que eu não gosto. Por quê? Porque eu gosto de desafios agora. De desafios importantes, de desafios específicos para a minha área de trabalho, que é onde eu quero me desenvolver. A pergunta que fica para você é essa. Quais áreas você gostaria de se desenvolver? Quais áreas você gostaria de melhorar mais? É aí que você vai colocar o seu desafio, o seu sacrifício. Não precisamos ter medo da palavra sacrifício. A nossa mentalidade ocidental, porque eu não vejo isso muito do lado oriental do mundo, é de evitar o sacrifício. Muito fácil, quero que as coisas venham fácil para mim, eu quero apenas pensar e vai surgir para mim dinheiro, felicidade, abundância e toda aquela coisa. Não estou falando que você precise ser pessimista, mas eu acho que uma mentalidade de sacrifício é uma mentalidade do eu estou disposto a pagar o preço necessário para aquilo que eu quero. Ele não tinha medo de trabalhar, estudar e fazer sua parte. Ele era um workaholic, pode-se dizer assim, né? Um viciado em trabalho, como se dizia. Essa é uma mentalidade importante para a gente aprender com ele. A quinta lição do Nikola Tesla é a introspecção. Escute o que ele diz, olha. Desde pequeno, eu tinha que concentrar minha atenção em mim mesmo. Essa concentração me causava muito sofrimento, mas, analisando em retrospecto, há males que vêm para o bem. E esse esforço me ensinou o valor inestimável da introspecção para a manutenção da vida. E também como meio de alcançar o sucesso naquilo que se pretende fazer. Algumas pessoas não são tão introspectivas, elas são mais introspectivas. Não sei se existe essa palavra, depois me corrijam nos comentários, tá? O que quero dizer? Algumas pessoas se concentram mais nos outros e menos em si mesma. O que o Nikola Tesla quer dizer quando ele fala o seguinte, olha, essa concentração me causava muito sofrimento, porque uma pessoa muito introspectiva, ela se julga demais. Ela analisa demais a si mesmo. Talvez você escutando isso agora fale, professor, acho que eu sou um pouco assim. O que acontece? A gente fica, putz, por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela forma? Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Por que o fulano fez aquilo comigo? Então, esse diálogo interno é um diálogo de auto-julgamento o tempo inteiro. Isso fez com que ele sofresse, como ele colocou aqui. Ele era uma criança que não... Como ele diz na infância dele, ele não era tão
extrovertido. Ele falava pouco e tal, então ele calava muito, guardava muitas coisas para si mesmo, e isso fez ele sofrer. Mas, e eu acho que aqui é uma lição interessante dos introspectivos, a sua capacidade de autoanálise, a sua capacidade de perceber os seus próprios defeitos, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro também, porque tem um pouco de empatia envolvido na introspecção. Perceber quais são suas falhas, os seus erros. Esse próprio Psinecast que nós fazemos aqui é uma forma de provocação para alimentar a sua introspecção. Se você pensar, talvez você esteja fazendo isso, depois coloque para mim nos comentários, o que a maioria das pessoas, como consomem o Psinecast que eu imagino? Ou deixa tocando em algum lugar, vai fazendo uma atividade, escutando, ou tá com um fone de ouvido e eu falando aí para você no seu fone de ouvido. Ou seja, é um tipo de diálogo, um tipo de conversa que nós estamos tendo para ajudar você no seu diálogo interno, na sua introspecção. E aí, a partir disso, você vai analisando a si mesmo, as suas atitudes, a forma como você age no seu dia a dia e todas essas coisas. E isso tudo está no processo de você melhorar continuamente. Introspecção é importante. O que nós temos que tomar cuidado, eu acho que aqui tem uma lição interessante também do Nikola Tesla. Não usar a introspecção como uma forma de auto-julgamento apenas. Como uma forma de ficar o tempo inteiro, o que eu devia ter feito? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? E ficar o tempo inteiro preso em si mesmo. Não é isso. Eu acho que a introspecção tem que ser uma forma de autoconhecimento. Para uma pessoa que é muito centrada nos outros, em cuidar muito dos outros, que não tira um tempo para pensar em si mesmo, para conversar com si mesmo, eu acho que a lição do Tesla é que quando você tira um tempo para alimentar a sua introspecção, você aprende muito. É um exercício também. Para algumas pessoas um exercício mais fácil, para outras um exercício mais difícil. Eu sou uma pessoa bastante introspectiva. Então eu sei, e eu estou falando com bastante propriedade, o quanto que pode ser de sofrimento você não aprender a lidar melhor com esse diálogo interno, mas eu sei o quanto também é bom isso. Quanto você pode aprender consigo mesmo. Escutando dos outros, aprendendo lições, colocando isso para a sua própria vida. A sexta lição do Nikola Tesla é começar e terminar as coisas. Aprender a começar e terminar. Escute o que ele diz. Eu tinha uma verdadeira mania de terminar tudo que começasse, a qual me causava problemas, muitas vezes. Certa vez, comecei a ler as obras de Voltaire. Acabei de falar disso, né? E para meu desânimo, descobri que havia quase 100 livros volumosos impressos. E tinha que lê-los. Porém, quando concluí o último volume, apesar de muito contente, exclamei, jamais farei isso de novo. Aquilo que eu falei. A mentalidade dele é uma mentalidade de desafio. E a mentalidade dele é de começar e terminar as coisas. Começar e terminar. Algumas pessoas têm facilidade em começar, mas não em terminar. Algumas não, eu vou dizer que a maioria. Elas estão muito animadas em começar um projeto, elas são muito animadas em iniciar, vão perdendo a linha, vão perdendo o ânimo e deixam o projeto de lado. Isso aí é uma capacidade que você adquire, de começar e terminar. E a capacidade de começar e terminar, ela está alinhada com a sua capacidade de analisar cada projeto que você quer iniciar. Você começa a pensar mais nisso. Como alguém que no passado deixou coisas de lado, eu aqui que estou falando com você, Leandro Piscini, eu aprendi a desenvolver essa mentalidade de começar e terminar as coisas em tudo na minha vida. Desde jogo de videogame até projetos de trabalho. Aprender a iniciar e a permanecer firme e a continuar. É muito difícil. Porque na maioria das coisas, o que a gente quer fazer? Largar para o alto. E é uma mentalidade, mais uma vez, uma mentalidade muito atual se está fazendo você sofrer, desista, larga a mão e toda aquela coisa. Realmente, ninguém quer um adoecimento. Só que é difícil você pensar em construir algo realmente duradouro, atingir um objetivo, construir uma carreira ou algo do tipo, se você não começar e terminar as coisas. Se você não ter essa capacidade. Inclusive, é uma habilidade muito bem observada por líderes e por pessoas que talvez você tenha que trabalhar junto. A sua capacidade de se organizar e terminar as coisas. Mesmo que seja difícil.
mesmo que seja difícil. Eu acho que esse exemplo dele das obras do Voltaire é interessante, porque quantas pessoas não começam um projeto e quando vem a extensão dele, param? Você sabe que a minha especialidade é aprendizagem, talvez você saiba, né? Então, no outro canal, o Professor Piscine, eu estou acostumado a ver muitas pessoas que começam um estudo para um concurso público e para uma faculdade, quando se deparam com a magnitude de um material, e ele aqui fala, não, cara, eu vou até o final. Terminei, tô feliz, mas nunca mais vou fazer. Você escolhe as batalhas que você quer. Você escolhe os projetos que você quer para sua vida. Tenha consciência disso. Puxa, eu quero agora aprender o inglês. Então eu vou permanecer firme até terminar de aprender o meu inglês. Até que eu atinja uma meta. Entende? Até que eu atinja uma meta. Voltando ao exemplo que eu acabei de falar do violão. Eu atingi, de uma certa forma, o que me fez parar também de continuar o meu desafio com o violão foi porque eu falei, eu já tenho uma habilidade necessária para tocar onde eu toco, na igreja que eu toco, no caso, com a minha esposa. Para mim já foi o suficiente. Para eu tocar meu violão, cantar minhas musiquinhas que eu gosto, tirar uma musiquinha da internet, encerrei ali. Então você determina as suas metas. Determina até onde você quer ir. Quais são os objetivos e metas que você quer cumprir? Tenha isso muito claro. Eu quero aprender a língua inglesa. O que eu quero aprender? Eu quero pegar um livro totalmente em inglês, lê-lo de ponta a ponta, sem consultar o dicionário. Uma boa meta. Então vai até atingir essa meta. Segue firme. E eu acho que aí também vem uma mentalidade do Nikola Tesla, que é a mentalidade do projeto, que nós falamos anteriormente. Quando você tem uma boa visão de causa e efeito, de projeto de vida, de projeto a ser executado, você começa a observar que vão surgir desafios, que talvez o trabalho seja muito maior do que o que você pensa. Isso é até um conselho que eu dou para as pessoas, tá? Sempre pense que o trabalho é mais do que o que você pensa. Sempre se prepare para mais do que para menos. Porque a chance de ser mais é muito maior. E aí você aprende a lidar com isso. A lidar com os projetos que você coloca para sua vida. Ir até o final. Ir até o final, não importa. Puxa, eu comecei isso aqui. Meu Deus, imagine você começar uma reforma na sua casa. Ou fazer uma reforma na sua casa, de repente você quebra uma parede e descobre que tem um problema estrutural. E que vai levar mais tempo, vai levar mais dinheiro, vai levar mais energia da sua parte. Vai até o final. Quantas pessoas não ficam com projetos pela metade, casa pela metade, trabalho pela metade, vida pela metade? Vá até o final. Ainda que isso seja difícil, lembra da mentalidade do sacrifício, da mentalidade do desafio. Por quê? Olha o que o Nikola Tesla falou. Eu estava contente quando terminei, mas falei, jamais farei de novo. Só termina. Uma coisa que eu falo para as pessoas, principalmente para o pessoal que me acompanha, às vezes faz um mestrado, faz um doutorado, que é um projeto muito complicado. E eu sei o quanto é bem complicado. E eu aprendi uma coisa, eu aprendi isso muito com a minha professora orientadora, outras professoras também, e com as leituras que eu fiz. Termine. Faça. Faz sua parte. Faz do seu jeito, faz como você está conseguindo, só segue e vá até o final. Não deixe pela metade. Porque se você deixa pela metade, você vai sofrer pelo resto da sua vida. Quando você termina, você termina. Ah, mas eu não terminei com a qualidade que eu queria e toda aquela coisa. É mais fácil de aceitar isso do que deixar um projeto pela metade. Tudo que você deixa pela metade, e olha que eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Tudo que você deixa pela metade atormenta a sua vida inteira. Não faz sentido isso que eu estou falando? Coloca depois nos comentários aqui para mim, se você concorda ou discorda disso que eu estou falando para você, porque a percepção que eu tenho é que as coisas que você deixa pela metade atormentam você a vida inteira. Puxa, se eu tivesse terminado aquela faculdade. Puxa, se eu tivesse terminado de pagar aquele carro. Puxa, se eu tivesse continuado com o meu casamento. Tudo cortado pela metade. Comece e termine. Eu acho que essa lição do Nikola Tesla é valiosíssima para nossa vida e eu quero levar isso para minha vida também. Eu quero até deixar claro, né? O pessoal que chega novo por aqui, o pessoal antigo no Piscinecast já sabe. Eu sempre quando faço Piscinecast não sou o dono da verdade, estou aprendendo junto. As lições do Tesla servem para mim, eu aprendo demais. O que eu faço aqui? Eu leio, extraio muita coisa que faz sentido para mim e converso com você e nós temos essa conversa aqui, trocando essa ideia, né? Eu quero
né? Como se fosse um amigo seu aí, a gente vai trocando uma ideia sobre assuntos que a gente gosta aqui. A 7ª lição do Nikola Tesla é a importância das suas crenças pessoais. Olha o que ele diz. A minha crença está fundada numa lei da compreensão. Os prêmios verdadeiros são sempre proporcionais ao trabalho realizado e aos sacrifícios feitos. Isso de crença pessoal que o Nikola Tesla vai colocar lembra a gente bastante quem acompanhou a série dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey, onde ele falava ali das suas crenças pessoais, daquilo que você acredita. É importante você ter claro a forma como você vê o mundo. Como você vê o mundo. Isso vai ditar muito da sua forma de viver. Como você vê o mundo de hoje em dia. É lógico, tem uma questão filosófica, talvez a gente vai entrar mundo objetivo, muito abstrato e toda aquela coisa. Mas eu percebo, e é uma crença pessoal que eu vou mostrar aqui pra você, né? Expor pra você, na verdade, é que a forma como você vê o mundo, é como ele se molda. E olha o que o Nikola Tesla coloca aqui. Os prêmios verdadeiros são sempre proporcionais ao trabalho realizado, aos sacrifícios feitos. Então ele sabia disso. Ele sabia que se eu quero ter prêmio, eu tenho que trabalhar duro. Como você vê o mundo? E cuidado com a forma como você vê o mundo. Cuidado. Por quê? Porque às vezes você alimenta uma crença infundada. Você alimenta uma crença que não faz sentido. Para você pegar a sua crença de fato, você tem que analisar a sua própria vida. Como tem sido a sua vida? Não estou falando que você precisa ter aquela síndrome do eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não é nesse sentido. Mas você tem que analisar como que as coisas acontecem na sua vida. Exemplo pessoal. Costumo dizer isso sempre, aliás. Quando terminei a faculdade, não comecei a lecionar, resolvi fazer outra coisa. E surgiu a oportunidade. Eu achei que não seria professor. De repente eu vi, era professor. Estava sendo professor, sou professor. E comecei. Comecei o meu projeto, despretensiosamente, achei que não ia dar em nada, de repente estou aqui. Então o que eu percebo em uma crença pessoal da minha vida? As coisas surgem para mim. As coisas aparecem para mim. Vão surgindo e eu vou encontrando o meu caminho. Isso é uma crença pessoal. E é o que tem acontecido na minha vida. Então comece a observar como que você vive e a partir dessa sua vivência, as suas crenças. Não significa que você não possa testar uma crença diferente. Que você aprende com um livro, com uma leitura. Mas tome cuidado. Porque algumas crenças são irreais. Elas não fazem sentido. Eu acredito, uma crença pessoal, né? A gente vê muito isso em livros de autoajuda. Eu, como sou um grande leitor de livros de autoajuda, eu tenho as minhas críticas a esse gênero. Eu acredito que se eu ficar sentado na minha cadeira, as coisas vão acontecer na minha vida e tudo vai mudar. Vai cair dinheiro do céu, as pessoas vão me chamar para trabalhar e toda essa coisa. E na maioria das vezes isso não funciona. Um pensamento positivo não surge do nada. Não surge apenas com afirmações. Você pode usar as afirmações como uma forma de motivação. Mas não apenas elas vão moldar a sua realidade. O trabalho é importante. Não dá para você ter uma crença sem uma prática. Então essas duas coisas devem caminhar juntas. Então quando o Nikola Tesla coloca aqui, a minha crença está fundada numa lei da compensação. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. Quanto mais eu me esforço, mais eu tenho. É uma lei que talvez você goste. Quanto mais eu me dedicar, mais eu tenho. Talvez você fale, não, professor, a minha crença é, quanto menos eu faço, mais eu tenho. Ótimo, é uma crença, mas ela funciona. Não significa que automaticamente a sua realidade vai ser essa. E você vai se frustrar. Você vai começar a analisar a sua vida e falar, por que isso está acontecendo? Eu tenho trabalhado menos e mesmo assim estou ganhando menos. Por que eu não estou ganhando mais? Mas eu já mudei a minha mente, a minha realidade, a forma como eu vejo o mundo. E toda aquela coisa de cosmos e aquela coisa de atração e tal, não está acontecendo. Vale a pena, e eu acho que esse é um dos melhores livros de desenvolvimento pessoal e poder da mente que tem, um dos melhores, aliás, que é o do Steven Allen, né? O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Ou assista o Psinecast, O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Steven Allen vai muito nesse viés aqui do Tesla. De pautar o poder mental, lógico, a sua mente é muito importante, mas calcada
numa realidade e no trabalho, porque é isso que vai trazer o resultado para você. E essa visão do Tesla é uma visão que eu acho legal da gente pegar, a da compensação. Quanto mais eu me dedico, mais eu tenho. Puxa, eu estou me dedicando tanto e não estou tendo muito retorno. Opa, aí sim você pode pensar, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou aplicando meus esforços necessariamente corretamente, aliás? Ou então, às vezes você está esperando um retorno material para algo que muitas vezes você retorna afetivamente. Tem tanta gente, pessoal, que trabalha, faz coisas pelos outros e tal, e fala assim, puxa, materialmente não tenho tanto dinheiro, às vezes tô meio puxado, tô meio quebrado, mas essa pessoa tem um retorno afetivo tão grande que isso alimenta a vida dela. E para ela é o suficiente, cara. É o suficiente. Um amigo, um muito obrigado, as pessoas que estão em volta, as pessoas que apoiam quando a pessoa precisa. Então olhe se essa lei da compensação não está atuando na sua vida de alguma forma. E pense nas suas próprias crenças pessoais. Quais crenças você tem alimentado dentro de si? Uma pessoa mais religiosa talvez fale assim, a minha crença é de que se eu trabalho mais, Deus vai me abençoar. Uma crença bonita. Entendeu? Talvez uma pessoa mais cética, ela vai falar, não, a minha crença é, eu faço a minha parte e se eu fizer do meu jeito corretamente, igual eu penso, do meu jeito certo, eu vou ter os meus resultados. Ótimo também. Entende? São as crenças que nós alimentamos. É a forma como nós levamos a nossa realidade. Porque sem essas crenças, nós sentimos que nós estamos perdidos no mundo. E lembra, o mundo é meio caótico. O que é caótico? Nós não temos muito controle, mas as crenças pessoais nos ajudam a ter esse controle. Vale mais uma vez aqui 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. Tem série aqui no Psinecast para você ouvir depois. 8ª lição do Nikola Tesla. Propósito de trabalho. Escute o que ele diz. Eu tinha muita energia acumulada. Quando me comprometi com o trabalho, não foi com a mesma resolutividade que os homens costumam estabelecer. Para mim, era um voto sagrado, uma questão de vida ou morte. Como eu disse, Nikola Tesla é um workaholic. Trabalho para ele é tudo. Ele colocou toda a sua energia no trabalho. E eu acho que muitas pessoas, elas precisam ter esse senso de propósito de trabalho, mas de propósito. Propósito. E aqui está falando para você uma pessoa que tem muita dificuldade com essa questão do propósito, porque uma pessoa muito pragmática, para mim é só faz ou não faz. Mas ter uma clareza de propósito ajuda você a enfrentar maiores desafios. E eu estou falando aqui de trabalho, mas você pode falar, por exemplo, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas, de fazer um trabalho voluntário. O que é um propósito de trabalho? Né? Aquilo que você coloca como serviço para si mesmo. Tenha essa clareza. Tá? Tenha essa clareza. Talvez você chegue e fale assim, igual ele falou, a minha forma de ver o trabalho não era como a das outras pessoas. Eu sei, ele coloca aqui, eu sei que para mim era diferente, era um voto sagrado. Olha o que ele usa, a palavra sagrado. Ele leva isso a outro nível. O trabalho para ele estava em outro nível. Então você tem que ter clareza na forma como você enxerga o trabalho. Não acho que você precisa ter a mesma quantidade de energia e foco que o Nikola Tesla tinha, mas você tem que ter clareza. Como você vê a sua forma de trabalhar? Olha como a forma de ver o trabalho está alinhado à sua crença pessoal. As duas coisas estão muito juntas. Não adianta você falar assim, putz, cara, eu gosto de fazer o meu trabalho básico. O que eu tenho que fazer no básico, beleza. Aí você fala, tá aqui. Ah, mas a minha crença pessoal é, quanto mais eu trabalho, mais resultado eu tenho. Olha o choque que dá. Por isso que eu tô falando, a crença pessoal tem que estar alinhada à sua prática. Como você é no dia a dia. Senão você vai se frustrar. Por que eu não tenho resultado? Porque eu não trabalho tanto. Pô, mas eu não quero trabalhar tanto. Ah, mas que droga. Por que eu não tenho resultado? Aí fica aquela coisa. Um círculo vicioso. Ter essa clareza na forma como você vê o trabalho e o propósito que você tem vai ajudar você a, mais uma vez, organizar esse mundo caótico que nós vivemos. Nikola Tesla tinha isso muito claro. Minha crença é a compensação. Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. Eu sou um viciado em trabalho, logo tenho muitos resultados. Resultados materiais, resultados de invenções que crio, etc. Qualquer coisa. Comece a pensar nisso. Sua visão sobre o trabalho, sobre família.
Como você vê, por exemplo, para mim a minha família é muito importante, o amor da minha família. Mas eu não dedico tanto tempo para minha família. Então, uma coisa errada. Se a sua família está em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar da sua família? A dar uma boa condição material, talvez não tão afetiva, talvez eu não esteja tão perto, mas eu quero dar uma boa condição material. Ótimo. Me dedico muito ao trabalho. Opa, aí há uma coerência. Aí você começa a alinhar melhor os seus pensamentos. Tome cuidado com isso quando você vai executar as suas atividades. Quais são suas crenças e quais são os propósitos que você tem. Alinhe as duas coisas para que os resultados possam surgir. Para que você comece a falar, agora faz sentido o que eu estou fazendo. Ou, opa, agora eu estou tendo resultados que eu quero, porque agora está tudo alinhado. Essa confusão muitas pessoas têm, tá? E ter clareza como você é. Olha aqui a importância da introspecção. Ele tem clareza. Eu não vejo o trabalho como os outros veem. Para mim é uma questão de vida ou morte. Ótimo. Como você vê o seu dia a dia? Como você vê a questão daquilo, dos desafios, dos objetivos, das coisas que você tem para fazer? Interessante nessa forma de pensar. Mas você tem que ter clareza com relação a isso. E eu acho que é legal você fazer agora um exercício. Papel, eu gosto muito de papel, como eu disse. Escrever. Quais são as minhas crenças pessoais? E como eu vejo o meu trabalho? Como que eu trabalho no meu dia a dia? Aquilo que eu tenho como objetivo. Meu objetivo é construir uma empresa. Esses dias alguém falou assim para mim, não, porque eu quero ter um império. Falou assim, de empresa, eu quero ter um império. Aí eu tava observando, eu falei, mas essa pessoa não trabalha tanto assim. Olha o professor Piscine julgando, né? Mas faz parte do processo. Eu analiso muito a vida, né? Eu olhava assim e falava, cara, mas essa pessoa não trabalha tanto assim. Ela não faz tanto. Ela não... Você entende que o discurso não bate? Eu quero ter um império, mas, poxa, hoje eu vou assistir o jogo. Que não tem problema, você pode assistir o jogo de futebol. Só que você tem que ter muita clareza. Alguém que chega e fala assim, imagina assim, uma pessoa fala, eu quero construir um império. Sei lá, de trabalho, o cara vende cachorro quente, quer ter um império do cachorro quente. Como que você imagina essa pessoa? Tô jogando isso pra você agora. Talvez, não quero atrapalhar você, mas talvez você tá pensando numa pessoa que trabalha o tempo inteiro, tá o tempo inteiro com o cachorrinho quente dela lá vendendo, fazendo a parte dela. Ele não tá descansando o tempo inteiro. Não estou falando que descansar é ruim. É uma questão de mentalidade, propósito e crenças pessoais. É isso que eu estou dizendo. O que você quer da sua vida? Professor, eu quero emagrecer, porque eu tô aí, passei um pouquinho do peso e tal, mas no fim de semana eu tomo um sorvetinho, porque, não sou de ferro, né, professor Piscine? Tem que tomar um sorvetinho. Entende? Vale a pena que o Dr. Nau sempre disse aqui nesse Piscinecast, eu gosto, né, daquele programa Quilos Mortais, ele sempre falava, não, você tá comendo demais. Então é uma questão de crença pessoal. A nona e última lição do Nikola Tesla é gostar da leitura desde cedo. Dentre todas as coisas, os livros eram as minhas preferidas. O meu pai tinha uma biblioteca grande e sempre que podia eu tentava satisfazer a minha paixão pela leitura. Ele não me permitia ler seus livros e brigava comigo se me flagrasse lendo. Olha que coisa interessante, o Nikola Tesla lia muito, alimentando a mente dele. Olha que coisa importante. Ele alimentava a mente dele. E ele não lia igual algumas pessoas. Não, você vai ler só filosofia. Não, cara, ele lia tudo. Romance, ficção. Ele adorava ler. Ele via nos livros uma forma de alimentar a sua mente. E aqui vem a importância para você desse Piscinecast. Porque o que nós fazemos aqui? Nós gostamos de livros. Talvez você não leia tanto, mas eu sempre espero que o Piscinecast incentive você a ler mais. Através dessas lições, instigue você a comprar o livro, instigue você a ter esse livro, a ler o livro. Por quê? Porque os livros são uma forma de diálogo interno, são uma forma de alimentar a sua mente, uma forma de você treinar a sua atenção, ter mais autocontrole. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais preparado você fica para o mundo. Como foi o Tesla. Então a leitura ajudou ele a treinar a sua mente. Aquela primeira lição que nós colocamos no Piscinecast de hoje. Treinar a sua mente para fortalecer, para alimentar esse diálogo interno com coisas boas. Aprender a alimentar a sua imaginação. Porque o que um livro faz? Ele alimenta a sua imaginação.
Um dispositivo digital entrega para você a imagem pronta. Imagina o seguinte, vou contar a história de um menino que morava numa tribo indígena. E nessa tribo indígena, ele era sozinho, não tinha pais e nem mães. Era um órfão. E como órfão, ele teve que se virar desde cedo. Eu estou contando essa história para você agora. Talvez alguns de vocês começaram a imaginar um menino indígena de um jeito diferente do meu. Eu imaginei um menino indígena mais parecido com o Mowgli, porque é meio parecido a história do Mowgli. Então, alguns já imaginaram mais diferente, outros imaginaram com uma etnia de tal. Olha que coisa interessante. Isso é a capacidade de imaginação. Quando eu pego e conto essa mesma história através de um vídeo, o que o vídeo entrega para você? A imagem pronta. Você não precisa pensar, você não precisa usar sua imaginação, tá ali. Olha a importância do livro para a sua imaginação. E agora nós percebemos como o Tesla é uma pessoa criativa, inventiva. Por quê? Porque ele alimentava a sua mente com livros, com literatura, lendo, treinando a sua imaginação, tornando a sua imaginação forte. Quer um exercício para deixar a sua imaginação ainda melhor? Leia muito, porque isso vai ajudar você a ter mais foco, mais atenção e a se tornar uma pessoa mais criativa. E aí? Dessas lições aqui, das 9 lições do Tesla, qual você gostou mais? Deixe nos comentários. Coloque aqui nos comentários, quem está no YouTube, quem acompanha pelas plataformas de podcast também, acho que pode deixar nos comentários. Lembrando de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal. Se você gosta desse conteúdo do Piscinecast, se inscreve no canal e se torne membro. Você se tornando membro aqui do Piscinecast no YouTube, você ajuda a manter o nosso projeto. Por enquanto nós temos o nosso grupo do WhatsApp, onde nós trocamos ideias de leituras, o que nós estamos lendo, aquela coisa toda. Em breve teremos mais coisas para os nossos membros aqui do Piscinecast. Então eu convido você a se tornar membro do canal, porque vai ajudar bastante aqui a manter o nosso projeto. Lembrando que o link do livro está na descrição do podcast, está aqui, está pela editora Auster, junto com o meu cupom de desconto, já está ali embaixo. Compre pelos nossos links, isso ajuda a manter o nosso projeto. Aproveita que está aqui, já faz uma maratona de Piscinecast. De onde veio esse, tem muitos outros. Se você gostou desse conteúdo, já faz aí uma maratona. Temos mais de 100 episódios para você aproveitar. Conheça o nosso Piscinecast. E é isso, semana que vem nós nos vemos. Um abraço e até mais.